Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez nessa segunda aula dessa série sensacional, os 10% do mercado. Tá a fim de ganhar dinheiro? Vir para o time da minoria? Então preste atenção. E se você não assistiu o primeiro vídeo, fica aqui o meu convite. Lá eu falei sobre linhas de tendência. Uma situação, uma técnica muito simples, porém extremamente eficiente, que você vai poder utilizar em qualquer um dos mercados que você se identificar. E falaremos sobre alguns deles. Eu vou dar uma base para que você entenda como é que tudo funciona, mas nós vamos em frente a cada dia. Tá bom? Valeu demais, prestem atenção. Agora a pergunta é, você sabe o que é o mercado financeiro? Se liga aí. Muitos falam que sim. Mercado financeiro, na verdade, poucos conhecem e sabem o que realmente significa. Quer dizer, muitos falam que conhecem, mas poucos, na prática, entendem. Alguns resumem o mercado financeiro somente como a Bolsa de Valores, mas não. A Bolsa de Valores está dentro de um dos 4 grandes que compõem o mercado financeiro de um modo geral, que é o mercado de capitais. Quando se fala de mercado financeiro, você está falando de 4 caras grandes. E a gente vai falar rapidamente sobre 3 e um pouco mais detalhadamente sobre um. Que tudo isso junto, dessa forma, compõe o sistema financeiro nacional. O primeiro deles é o mercado monetário. Esse quase nós não operamos de forma ativa, que é o mercado onde ocorrem as transações de curto prazo entre bancos ou instituições financeiras, inclusive entre bancos e Banco Central. Aqui, mais uma vez, simples mortais como nós, não temos ali qualquer tipo de atuação direta. Indireta, em todos os aspectos, nós negociamos. O segundo cara que faz parte do mercado financeiro de um modo geral é o mercado de câmbio. É um mercado onde são realizadas as trocas entre moedas. Por exemplo, dólar real, dólar euro. Tá vendo? Como existe o mercado de Forex aí no Brasil? Aliás, é um mercado um pouco diferente daquele que eu opero. Mas existe. E inclusive faz parte do sistema financeiro nacional. A grande diferença entre esse Forex e o Forex que eu opero aqui fora são as regras, regulações, mas principalmente os participantes. Enquanto o Forex que eu trabalho possui fácil acesso ao pequeno investidor, o mercado de câmbio aí no Brasil, de modo geral, é acessível somente a grandes empresas que fazem transações com o exterior. Ou seja, tem que pagar alguma coisa aqui fora ou receber alguma coisa de fora. Então precisa fazer essa troca, que não é chegar simplesmente ali, não. Existe um processo para isso. O Banco Central ele é responsável por essa administração, fiscalização e controle das operações, onde, geralmente, os custos envolvidos são altos, impedindo que o pequeno investidor utilize esse método como especulação. O segundo esse. O terceiro é o mercado de crédito. Esse a gente atua diretamente. A propósito, o segundo, que é o mercado de câmbio, nós também atuamos diretamente, porque nós interferimos através do consumo direto de um determinado bem ou serviço, a balança comercial, o que faz com que uma empresa precise aumentar, mandar dinheiro para fora ou receber também. Então, tudo isso faz parte diretamente do nosso dia a dia. Agora, voltando ao mercado de crédito. É onde as instituições financeiras captam recursos de investidores e poupadores e os repassa em forma de empréstimos a pessoas físicas ou empresas. Atualmente te pagam menos de 4% ao ano se você deixar isso na poupança. E emprestam para o seu vizinho a 3%, 4% ou até 5% ao mês sem piedade. Cá entre nós, hein? É um baita de um negócio. Emprestam dinheiro que não é deles e a maior parte fica com eles. Se você cair no cheque especial, então, isso pode facilmente dobrar. Isso tudo faz parte do mercado de crédito. Nós somos participantes ativos disso, ou como tomador ou como credor. Agora, por fim, o mercado de capitais, que é na verdade o que nos interessa dentro de todo esse sistema financeiro. Ainda dentro do mercado de capitais, que é o quarto ponto do mercado financeiro, ele é subdividido entre renda fixa e renda variável. Renda fixa, Tesouro Direto, LCI, LCA, CDBs, LC e renda variável, que é justamente isso que nos interessa.
vou falar um pouquinho de ações dentro desse sistema financeiro, dentro do mercado de capitais. De nada adianta você ter uma excelente ideia se você não consegue grana para colocar tudo isso para andar. E existem, nós sabemos, várias e várias maneiras de se conseguir recursos para viabilizar, para colocar em prática um determinado negócio. Você pode, por exemplo, recorrer a um amigo que tem dinheiro, você pode bater na porta de um agiota e correr o risco de ficar sem a ponta do dedo, e até um banco privado ou mesmo dentro do BNDES, que comparado aos outros citados, tem indiscutivelmente as melhores condições e prazos. Mas aqui vale um lembrete, nem sempre é fácil. Eu sei, o BNDES tem como objetivo financiar algo dentro de um prazo até mais longo do que o convencional, mas mesmo assim existem limites. Os limites, eles são definidos de acordo com o seu projeto e não é definitivamente muito fácil você conseguir um financiamento por lá. Esses exemplos citados agora, se acionados, querendo ou não, eles serão seus sócios majoritários, mesmo que não constem no contrato social da sua empresa. Eles não querem saber se a sua empresa está lucrando ou se você não tem dinheiro em caixa naquele dia para pagar a parcela do empréstimo. No dia certo, você terá que pagar o combinado. E pronto! Sob pena de penhora, liquidação judicial, todas as outras implicações legais referentes àquele levantamento. No mercado de capitais, a coisa é um pouquinho diferente. Isso porque o perfil dos participantes geralmente é mais agressivo e aceitam o risco do negócio, e sabemos que todo negócio tem risco, em troca de um retorno, muitas vezes maior no longo prazo. Os acionistas, que são seus sócios diretos, eles estão junto com você nessa jornada. Claro, eles também visam lucro, mas sabem também dos riscos de ficarem sem essa partilha por um determinado momento, em função dos investimentos e da maturação do negócio. No mercado de capitais, as empresas podem fazer a captação de recursos publicamente, sem um limite pré-estabelecido. Claro também que seguindo as regras que são rígidas para isso. Não é somente levantar sua mãozinha e deixar o dinheiro cair no bolso. Não, não, não. Esse processo é um pouco chato e tem um nome em inglês bonito chamado IPO, que já na tradução para nosso português significa oferta pública inicial de ação. Num outro vídeo eu posso falar sobre isso. A partir do momento que a sua empresa está apta a receber esse investidor publicamente, você terá a sua ação aberta, listada na Bolsa de Valores, e qualquer um poderá ser seu sócio. E como tal, terá os direitos e algumas obrigações também. Com essa captação, você consegue recursos para financiar seu projeto. E claro, dividir o resultado com seus acionistas, que agora, não se esqueça, são seus sócios. Você prestou atenção na palavra que eu usei agora? Agora mesmo. Resultado. Eu vou repetir de novo na integralidade a frase que eu falei agora há pouco. Com essa captação, abre aspas, né, porque a repetição, abre aspas. Com essa captação, você consegue recursos para financiar seus projetos e, claro, dividir os resultados com seus acionistas, sócios, fecha aspas. Frase que eu citei assim. A maior diferença entre uma pessoa que compra uma ação e um banco é que, tirando o fato das duas financiarem o seu projeto, o acionista só será remunerado se a sua empresa der certo, se ela der lucro. Já o banco, não. Chova ou faça sol, o dele tem que estar reservado lá, aquele dia que foi acertado lá atrás. É claro que você fará de tudo para que os resultados apareçam e a sua empresa surpreenda o mercado, os acionistas. Assim, a cada dia que passa, a cada conquista, a empresa valerá mais e mais. E por consequência, mais e mais dinheiro você terá disponível para investir em novos projetos. É um ganha-ganha danado isso, hein? Eu peguei como exemplo o mercado de ações, que é também conhecido como o mercado à vista, dentro do mercado de capitais. Pois é mais fácil para a gente entender como tudo isso funciona, como esse mecanismo todo gira. Agora, vale dizer que mesmo dentro do mercado de capitais, ainda em renda variável, existem outras segmentações que poderão atender facilmente
todos os perfis, desde aqueles mais conservadores até aqueles caras mais arrojados. Alguns exemplos de mercados que podemos citar, que também você possa operar, são as commodities, como agrícolas, de modo geral, café, gado, soja, minérios, ouro, prata, cobre, energia, que você vai ter lá petróleo, gás natural, derivativos, câmbio, futuros de um modo geral, absolutamente tudo isso está disponível para você de uma forma bem simplificada. É claro que para se operar esses mercados eu recomendo muito conhecimento e muita, vou falar mais uma vez, muita responsabilidade, pois além de mais agressivos naturalmente, nos dias de hoje é muito alavancado, o que pode levar o iniciante a perdas significativas, causando um trauma e muitas vezes aversão ao segmento. Tudo isso e muito mais você pode operar no conforto da sua casa, usando um aplicativo oferecido pela corretora que você escolheu. Não requer muito investimento em tecnologia ou mesmo em estrutura. Claro que se a coisa ficar um pouco mais séria, investimentos serão necessários. Mas ainda assim não se compara aos investimentos feitos, por exemplo, aos mercados tradicionais. Você já pensou se você fosse abrir uma loja hoje, por menor que ela fosse? Como é que seria a estrutura? Seria um investimento relativamente alto, né? Voltando para o mercado de ações. Tudo que citei até agora, absolutamente tudo, gira em torno de um assunto que aprendemos na primeira aula de economia, administração, marketing, que é oferta e procura. Nada foge a essa regra fundamental. Absolutamente nada. E é justamente isso que faz com que as ações subam ou desçam, isso que faz com que as bolsas subam ou desçam também. Oferta e procura. Desde que a taxa básica de juros aí no Brasil foram reduzidas a níveis históricos, a renda fixa deixou de ser atrativa ao investidor comum. Era comum a pessoa colocar o dinheiro na poupança e ir para a praia. Mesmo porque, se considerarmos a inflação e o imposto que incide em algumas modalidades fixas, se hoje você compra lá, sei lá, 100 litros de leite com R$350, é um exemplo médio que eu dei aqui, daqui a um ano, com esses mesmos 350, você comprará talvez 96, quiçá 97 litros. Isso é o seu dinheiro sumindo, é o seu dinheiro perdendo valor. Por essa razão, conhecer outras opções mais rentáveis é essencial para, no mínimo, você manter e preservar seu capital. Aqui vai um alerta muito importante também. Nós, brasileiros, temos uma característica muito interessante. É comum eu ver pessoas, muitas vezes, subestimando a complexidade de algo que acabaram de conhecer. Só pelo fato de ver alguém fazendo, se coloca no mesmo patamar de capacidade e às vezes até de conhecimento, o que infelizmente ainda não tem. Se ao ver uma pessoa fazendo, seja lá o que for, parece ser fácil para você, saiba que por trás daquela facilidade toda existe muito empenho, estudo e dedicação. Às vezes, muitas lágrimas e duros aprendizados também. Não ignore o seu tempo. Você, sim, é capaz, mas é impossível ignorar alguns processos. Pense no seguinte, eu sempre penso assim, se alguém conseguiu, eu também consigo. Mas é evidente que eu tenho que respeitar os meus limites, tenho que ter o meu tempo para que tudo aconteça. Se isso for ignorado por você, infelizmente, a lição será aprendida da pior maneira que existe. Perda de dinheiro, tempo e, mais do que isso, frustração. Deixar passar algo que poderia ser um diferencial para você. Como eu disse, eu citei apenas um mercado específico dentro do mercado de capitais. E esse, geralmente, pode ser operado por qualquer pessoa com qualquer perfil. Falando em perfil, qual é o seu perfil? Basicamente, existem 4 perfis diferentes de investidores e possivelmente, muito provavelmente, você já conhece ou pelo menos já ouviu falar. Eu estou falando do conservador, do moderado, do arrojado e do agressivo. Na teoria, é muito fácil definir o perfil de uma pessoa,
Mas quando o negócio vem para a prática, a coisa muda um pouco de figura. Nem sempre é tão simples essa identificação do jeito que todos imaginam. Mesmo porque, como você mesmo pode confirmar, nós somos uma metamorfose ambulante. Não somos? É fácil a gente perceber isso, né? Olha só, um exemplo besta. Talvez aquilo que você tinha medo ontem, hoje já não te assusta mais. E talvez aquilo que te assuste hoje, amanhã, não faça a menor diferença na sua vida. E aquilo que a gente nem sabe, amanhã pode nos causar um temor danado. Com relação ao mercado também é assim. Quando a pessoa não conhece o ambiente, a tendência é que ela se aproxime de um ou de outro perfil. Sendo que com o passar do tempo, isso acaba naturalmente mudando. Às vezes a gente nem percebe, mas saímos de um e fomos para outro. Não importa se é de cima para baixo ou de baixo para cima. O primeiro ponto que você tem que considerar é o objetivo de se saber ou identificar o seu perfil. Por que afinal tem que saber? Cara, conhecer o seu perfil é fundamental para que você escolha corretamente o mercado ou os investimentos que mais se adequam a você, de acordo com as suas expectativas e também com a sua tolerância ao risco em um determinado momento. Agora, por exemplo, qual seria o seu risco? Qual seria a sua tolerância ao risco? Tudo isso tem que ser considerado e você não pode ignorar. Dessa forma, ficará muito mais fácil você encontrar uma modalidade, dentre inúmeras existentes, que melhor preenche a sua demanda atual. No Brasil, se você já abriu uma conta numa corretora, você sabe perfeitamente o que eu vou te falar. No momento que você abre a conta na corretora, você faz um teste para a identificação do seu perfil. Saiba que esse procedimento não é à toa, não. Não faz ali só para encher linguiça, não. No momento que você faz esse teste e chega a um resultado, a corretora só poderá oferecer para você investimentos que forem compatíveis com o seu perfil ou mais conservadores. E caso eles te ofereçam um investimento fora do seu perfil, acima do nível que você está, eles devem avisar categoricamente que esse investimento foge do seu perfil. Mas o que devo considerar, Paulinho, para validar o meu perfil de investidor? Essa é uma outra pergunta que poucos respondem objetivamente. Mas a pergunta que eu te faço agora é, primeiramente, qual é o seu objetivo? Quais são suas prioridades? Como, por exemplo, rentabilidade ou segurança? Qual a sua experiência no mercado financeiro? Quanto tempo você tem para deixar aquele capital que você colocou para investimento girando no mercado? Em cima de um investimento ou mesmo de uma especulação? Você tem que responder isso tudo. Mas saiba que o conservador tem como meta principal preservar o seu patrimônio, não aceitando riscos muito altos. Geralmente ficam com tesouro direto, CDBs, LCI, LCA, esse tipo de coisa. Já o investidor moderado tenta equilibrar um pouco mais essa relação de risco-retorno. Ele aceita sim um risco maior, desde que não comprometa a sua carteira ou patrimônio. Geralmente a composição de sua carteira está dividida de 80% a 85% em renda fixa e 15% a 20% em renda variável. É comum terem tesouro direto, fundos multimercados, debêntures, etc. Já o arrojado, ele aceita um risco maior em troca de uma possível rentabilidade maior também. Aqui vale uma ressalva. Um pouco antes eu falei para vocês a respeito da oferta e procura, que era aprendida na primeira aula de economia. Pois bem, risco-retorno também se aprende na primeira aula de economia. Talvez no finalzinho da aula, mas ainda assim na primeira aula. É importante você saber que risco e retorno não se separam, nunca. Se algo lhe parece muito vantajoso é porque de alguma forma existe ali um risco embutido. Mesmo que oculto, o risco está lá, ele existe. Nunca se esqueça disso. No perfil arrojado, a carteira é bem equilibrada entre renda fixa e renda variável. E o tempo de mercado é substancialmente maior que nos dois primeiros perfis, conservador e arrojado. Sendo comum, por exemplo, optarem por fundo de ações, ações de vários setores e agora já derivativos. Agora nós vamos para o perfil agressivo, que possui um maior apetite ao risco,
sendo que sua carteira está bem, na sua maioria, distribuída, pendendo ali para a renda variável, aquilo que oscila em função do humor do mercado. Geralmente tem mais tempo de mercado e uma faixa etária ainda jovem, até os 35 anos. A propósito, a idade é um fator determinante para que uma pessoa tenha um perfil de investidor alterado. Lembra que eu falei a respeito da metamorfose ambulante? Pois bem, às vezes o tempo passa, você não percebe, mas as coisas mudam. Geralmente a carteira de um cara agressivo, de um investidor agressivo, está lotada de ações, opções, derivativos e entre outros. Eu particularmente falando, eu ainda vivo uma fase arrojada. Eu já saí daquele mais agressivão. Mas nesses anos todos de mercado, o terreno que eu mais fiquei foi indiscutivelmente o agressivo. Hoje, por causa dos meus 43 anos, 4 filhos e uma linda esposa, tomo menos risco, apesar de ainda acima da média para a minha idade. Boa parte do meu patrimônio já saiu da renda variável dessa parte mais agressiva. Muitos associam os perfis arrojados e agressivos como sendo perfis irresponsáveis e malucos. Mas isso não é uma verdade, desde que você saiba o que realmente está fazendo e quais são os seus limites. Se for ao contrário, concordo e assino embaixo, é maluquice mesmo. Se a pessoa não sabe e está arriscando sem saber o que está arriscando. Fato é que, quer um resultado maior, esteja certo de que riscos maiores serão envolvidos também. Não tem como ser diferente. O que não pode acontecer é uma pessoa que esteja iniciando agora aceitar riscos sem saber exatamente quais são as possíveis consequências desses atos. O mercado financeiro, ele pode te machucar e te machucar muito. Se você não tiver responsabilidade, ele não vai ter preocupação com você. Não faz muito tempo, uma pessoa me procurou porque tinha se colocado em uma situação que não conseguia enxergar uma saída. Ela estava operando aí no mercado brasileiro, opções, mercado de derivativos no Brasil. Quer dizer, para se operar nesse mercado exige muito conhecimento e responsabilidade. Resumindo a história, ele abriu venda descoberta. O mercado simplesmente estourou para cima e ele simplesmente e literalmente quebrou, porque não conseguiu cumprir com as suas obrigações e responsabilidades ali do mercado. Se você está começando agora, ou tem pouco conhecimento ainda no mercado, e já percebeu que tem atração por um retorno maior, aceitando sim talvez um risco maior também, vale aqui uma dica. Está com pressa? Vá devagar. Dê tempo ao tempo. Tempo para que você consiga conhecer os principais mercados do mundo sem que você tenha qualquer tipo de trauma ou crie um bloqueio natural depois de algo ruim que possa ter acontecido. Não se deixe levar por orientações que te levem a uma cilada. Conte comigo. Se depender de mim, você sim fará parte dessa minoria. Os 10% que ganham dinheiro com o mercado. Eu estou junto com você. Falta você estar junto comigo. Te vejo na próxima. Infinox. Bem, devido aos inúmeros pedidos aí por parte dos amigos, dos alunos e colaboradores do Paulinho Lamanna, eu vou gravar esse vídeo agora explicando para vocês passo a passo do processo de abertura de conta, tá? São dúvidas pertinentes, muitos alunos são iniciantes, estão começando agora, nunca tiveram experiência com esse tipo de processo, tá? O nosso site ele é muito simples, tá? Ele foi desenvolvido para ter menos informações possíveis e ser mais preciso. Então os campos ali, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o portal, mas assim, é tudo mais intuitivo, foi feito para ser intuitivo, tá? Então vamos lá, o link o Paulinho deve ter compartilhado, deve estar em algum canto da tela ou foi compartilhado anteriormente. Então através desse link você vai ter acesso às condições especiais que nós acordamos com o Paulinho, tá?
Assim, pessoal, existem dois tipos de clientes aqui dentro da corretora, tá? Não só aqui, mas de uma maneira geral. Clientes institucionais e profissionais e clientes de varejo. Tá? O cliente de varejo ele tende a fazer um volume diferente do cliente institucional. Por isso, o volume do cliente institucional é absurdamente maior. Tá? Isso faz com que a gente consiga oferecer condições melhores em termos de corretagem e comissões. Tá? E lembrando sempre que existe um custo por parte da corretora, então sempre você vai estar ali com o spread mais uma comissão, que o Thiago no vídeo anterior deve ter explicado para vocês como funciona. Tá? Então, bem, vou partir aqui para a conta, senão eu vou acabar entrando em outros assuntos e sai do objetivo do vídeo. Bem provavelmente já vai aparecer ali Brasil, tá? O meu IP aqui está do Reino Unido, mas ele puxou Brasil. Vamos colocar aqui, eu já tenho uma conta, mas eu vou fazer outra. Victor Hugo, meu sobrenome, meu telefone, não tenho mais telefone do Brasil, porém vou usar um aqui para dar um exemplo. 041, sou de Curitiba, 999 11 11 11. Então vamos lá. O e-mail, amigos do Lamana Nokuda. Não sei como é que escreve Nokuda. amigosdolamana.teste@gmail.com. Só para vocês verem o processo, tá, pessoal? A senha aqui é muito importante porque essa é a senha que vocês vão usar para entrar no portal. Então, não é a senha de trader, tá, pessoal? A senha de trader é a senha que vai no e-mail para vocês quando o processo de abertura de conta é feito, que você vai conseguir logar lá na plataforma de trading. Então, vamos criar uma senha aqui. A senha não pode ter caracteres, tem que ter uma letra maiúscula e números. Código do indicador não precisa deixar em branco. Tipo de conta também tanto faz. Por quê? Porque todo mundo que vem através do link é uma conta SN. Tá? Então eu vou selecionar, mas se você usou o link, a conta é SN. Alavancagem, isso é de cada um, tá? Eu vou pôr 1,50 aqui, mas se você é um cara que gosta de emoções e trabalha com alavancagem elevada, enfim, você seleciona. Por parte do cliente a decisão. A moeda base, eu acredito que 95% seja dólar. E eu selecionei. Vamos lá. Aqui vão aparecer duas opções, tá, gente? Você pode terminar o processo mais tarde ou completar o processo agora, tá? Eu fortemente recomendo a terminar, tá? Você já resolve, eu acredito, eu fiz um teste aqui. Eu tô falando, esse vídeo é um pouco longo, mas sem você indo direto ao ponto, em 5 minutos você consegue abrir e mandar todos os seus documentos e preencher tudo. Código postal, vamos colocar um código aqui do Brasil, 83 240 000, qualquer código. Nome e número do edifício, vamos por aqui, edifício, casa 1, tá, gente? Na Europa, geralmente os prédios têm nome, tá? No Brasil eu sei que não tem. Casa 1, rua, não lembro, Rua dos Trades. A cidade, eu sou curitibano, estado do Paraná, data de nascimento, eu sou um cara novo ainda, gente, 1988, gênero masculino, nacionalidade, Brasil, cadê o Brasil? Aqui. Número de identidade nacional, pessoal, acredito que a grande maioria tenha passaporte. Se você não tiver passaporte, você pode usar o número da tua CNH ou do registro geral. Eu já vou explicar o porquê de que isso é muito importante. Vou colocar o meu aqui, 7.412.801.7. Coloquei o número do meu RG, que eu sei de cabeça. Aqui está perguntando se você reside ou é cidadão dos Estados Unidos. Não. Próximo. Aqui vai ser a parte da tua situação. Isso aqui é compliance, tá, pessoal? Suitability, conhecer o perfil. Com isso aqui nós temos uma base de dados um pouco mais específica. Então a gente sabe realmente quem são os nossos clientes. Então vamos lá, sou empregado. Vamos colocar uma renda. Aqui é renda anual em dólar, tá, pessoal?
qual a origem dos seus fundos, a origem de salário, investimento, enfim, vamos pôr aqui, poupança e investimentos. Experiência, eu tenho um pouco mais de 5 anos de experiência, meu objetivo hoje é preservação de capital, já fui muito especulador. My trade to preserve the value. O que apareceu aqui? São perguntas com relação a risco, tá? Como o perfil, acredito que a maioria dos clientes aí, dos alunos do Paulinho, é especulação, que é fazer o day trading, tá? Eu recomendo aqui, preservação de capital, não vai valer a pena a gente traduzir isso aqui agora. Então vamos lá, tolerância de risco, aceito. Pessoal, isso aqui cada um dá uma boa lida, tá? E cada um tem uma resposta particular. Então vamos lá, por favor, selecione o grau de risco que está disposto a assumir nos ativos. Aceito retornos constantes e mínimos, aceito qualquer quantia. Eu aceito um alto grau de volatilidade, pois é mais ou menos o que é o nosso produto e dentro da alavancagem que a gente está usando. Próximo. Eu não vou ler tudo isso aqui, altamente recomendo, pessoal, a lerem todos esses parágrafos, muito importante, tá? São dúvidas pertinentes aí com relação a risco. Agora aqui vai para a parte dos documentos. Vamos lá. Vamos colocar aqui, not now. Então tá. Aqui, pessoal, assim, o nosso compliance, ele pede geralmente 2 tipos de documento para comprovação da veracidade do mesmo. Por quê? Nós fazemos uma checagem de todos os documentos, tá? Então, são 2 redes mundiais que a gente usa de sistema de checagem, uma se chama Reuters e a outra é Expedient. Então, algumas vezes, vamos supor, você tenta lá no Reuters e não acha, e aí no Expedient acha, ou você tenta o RG e não acha, e o passaporte acha. Então, eu recomendo que vocês façam o upload de 2 documentos. Mas Vitor, eu só tenho RG, então faz só do RG. Mas se você tem o CNH, RG e passaporte, recomendo que faça passaporte e CNH e RG nessa sequência, tá? Enfim, o e-mail que eu não lembro o e-mail que eu coloquei. Então aqui eu vou colocar a foto do passaporte, a fatura, tá, gente? A fatura de serviços aqui, isso aqui é português de Portugal. Então é a nossa conta, nosso comprovante de residência, tá? Então assim, ela tem que ter pelo menos 3 meses da data que foi emitida. Água, luz, telefone se for fixo e extrato de cartão de crédito. Tá? Nós não aceitamos extrato de cartão de telemóvel, de celular, porque o Reino Unido ele vê como um extrato de celular, como se você não necessariamente precisa estar morando lá. Porém, o extrato de contas de água e luz, telefone fixo, você geralmente não tem, você geralmente está residente nesse endereço. Infelizmente, se você não tem um comprovante no seu nome, dificilmente sua conta vai ser aprovada, tá? Isso é regra e compliance da Infinux. Alguns brokers aceitam com muita facilidade, tá? Porém, é assim que nós trabalhamos. Então você coloca lá o e-mail, aqui já diz a carta do cidadão ou carta de condução, que seria a CNH, frente e verso, upload, e aqui vai dar um encerrar. Eu não tenho aqui para mostrar o exemplo, mas você clicando em encerrar, você vai receber um e-mail de confirmação, tá, pessoal? Então, dentro de 24 a 48 horas, alguém do nosso suporte vai entrar em contato contigo via e-mail, tá? E esse contato vai ser para falar que sua conta foi aprovada ou que essa conta está com pendências. Fulano, Vitor, não estou conseguindo ler bem a sua identidade. Por favor, tirar uma cópia melhor. E, gente, por favor, faça uma cópia. Pode ser do celular, ali em alta definição. Tire uma foto bem bonita e caprichada. Porque, por incrível que pareça, se eu não me engano, mais da metade
das cópias são ilegíveis e aí o pessoal recusa mesmo, tá? Então capriche na cópia, faz o upload, 24 a 48 horas você vai receber a confirmação de que a sua conta foi aberta com os dados da plataforma. Então vai estar lá o login e a senha do MT4. Tá? E a partir disso você consegue já fazer o download no portal, que eu vou explicar como funciona na sequência. E você pode já, enfim, efetuar os seus depósitos e fazer o download e começar a se preparar para os trades. Tá joia? Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero não ter sido muito longo, porém fui o mais detalhadamente possível. Um abraço a todos. Receber, então, vamos supor, você recebeu lá o e-mail de confirmação, a conta está aberta, tá? Vamos logar aqui no portal, eu vou explicar um pouco de cada passo a passo que tem ali, tá? Lá estou logando aqui na minha conta, não salvar. Bem, vocês devem estar vendo essa tela exatamente como está aqui, tá? Ali você tem o número do seu MetaTrader que você recebeu no e-mail, tá? O saldo aqui está zero, não foi feito o depósito ainda. E a primeira parte que vai ser que nós vamos pedir é o Deposit Found, tá? Então você aqui, enfim, seleciona uma quantia, vamos pôr aqui $1000, né? E você seleciona um método, tá? Eu não sei, isso vai de cada um, você pode fazer depósito via cartão de crédito, Neteller, o pessoal do Brasil usa muito, e Bank Transfer, tá? Então se você for fazer uma transferência para o banco, você clica aqui e você vai ver os dados da conta, tá? Muito importante, dependendo de onde você for fazer, de qual país, acho que a maioria vai ser feito via Brasil e Portugal, tá? Você precisa ver aqui quais os dados da conta e da moeda que você vai fazer. Então se a sua conta é em dólar, você utiliza esses dados aqui, tá? Esse é o account number, esse é o Swift code e esse aqui é o BSB, tá? E o número de referência, alguns bancos pedem, você coloca o número do seu MetaTrader login, tá joia? Bem provável que vai pedir o endereço, então aqui você encontra todos os dados, gente, tá? Não tem erro. Você pega ali com o endereço da empresa e do banco, tá? No caso, o banco que vai ficar onde vai ficar a custódia do cliente é no Common Bank of Australia, tá bom? Enfim, você pega esses dados, coloca juntamente ao seu banco, faz a transferência. Acredito que em 24 a 48 horas o capital já esteja disponível na plataforma, tá? Alguns bancos, principalmente relacionados ao Brasil, demoram um pouco mais, mas eu sei aí de alguns outros métodos que o capital chega em até 24 horas. Ok? E logo aqui no lado esquerdo da sua tela você vai ver todas as suas transações, tudo que foi feito de depósito e tudo que foi feito de withdrawal, de saque, tá? Inclusive transferências entre contas da mesma titularidade, que eu vou explicar logo mais ali. Leverage é a alavancagem, tá, pessoal? Então você seleciona aqui a plataforma que você quer, a sua conta que você quer mudar a tua alavancagem. Então aqui, como eu tinha selecionado lá 100 para 1, né, eu posso colocar aqui 1 para 1 até 500 para 1, que é a alavancagem máxima. Você aplica e em até 24 horas você recebe a confirmação. Tá? Aqui tem algumas ferramentas, eu particularmente são ferramentas para trade um pouco mais avançado para quem usa aí IE, tá? Robôs. Aqui o withdrawal é para você fazer o saque. Então vamos supor que você fez lá o depósito, você operou, enfim, você ganhou ou perdeu, quer fazer uma retirada. É muito simples, tá? Você coloca lá o valor, vamos supor que eu depositei 1000 e a semana foi ótima, eu ganhei $500, eu vou colocar aqui $500 e como o depósito, se eu depositei, gente, isso aqui é muito importante, se eu fiz o depósito via banco, transferência bancária, o capital tem que retornar para a mesma origem. Então, se ele saiu de um banco X no Brasil, ele deve voltar para o banco Y no Brasil. Nós até aprovamos para outro banco, porém deve ser da mesma titularidade. Ah, Vitor, eu consigo sacar via Neteller porque agora eu tenho Neteller? Não. Para você conseguir sacar via Neteller, você deve
fazer um depósito em Neteller e depois você vai sacar via Neteller também, tá? Aqui a parte de withdrawal, attack account. Então é o seguinte, pessoal, se vocês querem criar mais uma conta, você pode solicitar, tá? Quantas contas vocês quiserem. Se você quer aí 2, 3, 4, 5 plataformas, você coloca o teu e-mail aqui, o número da sua conta e seleciona a moeda que você quer. Então eu consigo ter uma conta em euro e uma em dólar. Consegue. É só você criar aqui. Tá joia? Perdão, gente, eu falei errado para vocês. Você deve primeiro abrir a conta, tá? Você seleciona aqui qual tipo de conta você quer abrir. E até que a conta, o que ela é? Você anexar a sua conta. Depois que você recebe a confirmação que a subconta que nós chamamos foi criada, você deve vir aqui e linkar ela ao seu usuário. Então é bem simples. Eu não tenho um exemplo para fazer, mas aqui, pessoal, é super intuitivo, tá? Você vem em abrir conta, você seleciona ali a moeda e a moeda que você vai querer fazer e você clica em Open Account e em até 24 horas você recebe. Recebendo, você precisa anexar ela e ela vai estar aqui, tá? Então, ela já vai aparecer aqui, tá? É super simples, tá? Account Downloads, importantíssimo, se você opera com MetaTrader 4 no Windows, Launch Web Trader, porém eu acredito que a maioria aqui utiliza o MetaTrader 4. Pessoal, aqui tem algumas coisas da plataforma, sobre as nossas plataformas, os produtos, se você quiser dar uma olhada, mas o mais importante aqui tá depósito, alavancagem e maneira de fazer o withdrawal, fazer saques, tá? Isso é muito importante. Lembrando sempre que nós temos aqui o live chat, nós temos suporte das 8 até, mais ou menos, no Brasil até as 7, 8 horas da noite. Tem um pessoal que fica em Portugal até mais tarde. Então ali até as 8 horas mais ou menos, o horário de Brasília, vai ter alguém aqui. Temos 4 pessoas que ficam nesse suporte que falam português. Então você sempre vai ter um atendimento na sua língua. Tá joia? Temos também um canal de WhatsApp, tá? Um WhatsApp para negócios, onde nós atendemos nossos clientes. Se você quiser tirar uma dúvida rápida, você adiciona a gente. Vamos estar passando isso no link logo mais. Ou quando você abrir a sua conta, você solicita via e-mail. Acredito que deve ter aqui no site, tá? Para ser super sincero, eu não sei esse número, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo, combinado? Então assim, pessoal, muito importante, essa é a tua plataforma base, poucas opções, mas opções objetivas. Depositar, histórico de transações, alavancagem, tá? E saque. Acho que essas são as principais funcionalidades, tá? Espero que eu tenha sido claro e mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Um abração. Olá, meu nome é João Beck, sou sócio da BR Advisor, uma das maiores operações de renda variável da XP Investimentos. A pedido do Paulinho Lamana, meu cliente, eu fiz esse vídeo para explicar para vocês todo o processo de cadastro na XP Investimentos e todos os serviços que nós, BR Advisor, oferecemos para você. Pensando em plataforma, a BR Advisor também oferece gratuita a XP Trader, uma plataforma que já vem com replay de mercado e você pode simular antes de entrar no mercado real. Salas de ações da Bendor, salas de contratos futuros. Aqui você encontra tudo o que você precisa para tomar a melhor decisão no mercado financeiro. Além, é claro, de oferecer todo o conteúdo da XP Investimentos. Relatórios, informativos, notícias, tudo na palma da sua mão. Se você opera robô, deseja ter uma operação automatizada, nós da BR Advisor temos todo o suporte e entendemos do assunto. O processo de cadastro na XP é 100% online, simples, sem nenhuma burocracia. É muito fácil. Não tem custo nenhum em abrir a conta na XP. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Esse é o site da corretora, xpi.com.br. Logo aqui em cima, no topo da tela, você tem um botão Abra sua conta. Ao clicar, você vai no primeiro formulário. Você precisa preencher o seu nome, e-mail, CPF, data de nascimento, seu telefone e aqui, muito importante, você precisa clicar Já possui assessor? Sim, você já possui. E vai colocar o meu nome, AD Assessor 67676. O meu nome vai aparecer, João Vitor Beck. E aí você pode seguir os próximos passos. Após você preencher o seu cadastro e enviar, em alguns minutos a XP vai te enviar uma resposta por e-mail. E sua conta sendo aprovada, você vai receber um código de cliente e uma senha. E aí você pode se logar no site da XP.
Bom, aqui já estou logado na minha conta. Bom, em primeiro passo, você precisa preencher o seu perfil de investidor. Para operar ações ou contratos futuros, você tem que ter um perfil moderado e, no caso de contratos futuros, agressivo. Eu vou mostrar aqui no portal da XP aonde você preenche. Aqui em cima, no topo da tela, vai aparecer o seu nome. E logo embaixo você tem perfil do cliente. E aí você precisa responder essas perguntas, tá? E enviar o relatório no final. Aqui embaixo você vai ter a opção de enviar, após você preencher tudo. E aí a XP vai analisar e vai te voltar. Se você tiver um perfil agressivo, você está apto a operar ações, opções, contratos futuros. Caso o seu perfil seja moderado, você não está apto a operar contratos futuros. E se você for alguma dúvida, entre em contato comigo.